Olá pessoal, tudo bem? De volta para mais uma bateria aqui de gravações, para que nesse bloco a gente fale sobre o tema das tutelas contra o ilícito, também chamadas de tutelas contra o ato contrário ao direito. É um tema que de certa forma se conecta com o tema anterior, o tema das tutelas provisórias. Eu queria chamar sua atenção para esse assunto. A tutela contra o ilícito ou tutelas contra o ato contrário ao direito. Tema que já vem sendo aí cobrado de muito tempo para cá. Você encontra desde provas mais antigas, como a prova discursiva do MP do Paraná de 2012, mas também aqui em 2022, numa prova discursiva de Procuradoria do Estado, esse assunto sendo abordado. Para a gente falar de tutelas contra o ilícito, pessoal, a gente precisa focar no artigo 497. Vejam, o artigo 497, que no caput não nos traz exatamente a questão aqui que é o objeto central da nossa discussão, mas vamos começar por ele. Ele vai falar das sentenças em obrigações de fazer e não fazer. Lembrando que nas ações que tenham por objeto prestação de fazer ou não fazer, julgado procedente o pedido, há dois caminhos a se seguir. O primeiro deles é a concessão da tutela específica. Tutela específica é aquela que proporciona à parte a fruição do direito da mesma forma caso a parte contrária tivesse cumprido espontaneamente a sua obrigação, contribuído de forma espontânea para a realização desse direito. Essa é uma primeira possibilidade. Mas as sentenças nesse caso são marcadas pela fungibilidade, uma vez que o próprio dispositivo traz aqui um ou, permitindo que o juiz, em vez de conceder a tutela específica, determine uma providência que assegure a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Então perceba que não será extra petita uma sentença que, em vez de conceder a tutela específica, conceda uma providência prática equivalente. Por exemplo, assim, se é requerida a cessação do agir ilícito com o fim de uma atividade poluidora, por exemplo, o juiz ele pode entender que basta a instalação de uma certa tecnologia para que a poluição seja estancada, um filtro, por exemplo, determinando sua instalação. Então, esse aqui é um aquecimento do artigo 497, para que ele então nos possibilite chegar ao parágrafo único, que é de onde nós vamos tirar as principais informações. Esse artigo, que eu vou dividir aqui em três partes, diz que para a concessão da tutela específica a que se refere o caput, destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou sua remoção, é irrelevante a existência de dano, de culpa ou de dolo. Vejam, é aí que a gente vai falar então a partir de agora, com base nesse dispositivo, sobre as tutelas contra o ato ilícito. Veja bem, pessoal, me acompanhe no seguinte raciocínio. Quando se pensa de forma mais tradicional no exercício da tutela jurisdicional, a gente pensa habitualmente na prática de um determinado ato ilícito, a prática de um ilícito, prática essa com culpa ou com dolo, que por sua vez gera a ocorrência de um dano, dano esse que a parte busca ser reparada no processo. Essa é uma ideia mais tradicional quando se pensa em exercício da prestação jurisdicional. Ilícito com culpa ou dolo, dano, reparação desse dano. Entretanto, a gente pode ter situações em que a parte pratica um ato ilícito, um ato contrário ao direito, que não necessariamente leva a um dano, já que o dano ele não é uma consequência necessária do ato ilícito. O dano ele é um requisito indispensável para o surgimento da obrigação de ressarcir, mas não para a constituição do próprio ilícito. Então vejam, se o dano ele não é um elemento constitutivo do ato ilícito, enfim, se pode haver ato ilícito sem dano, você há de convir comigo que deve ser admitida uma espécie de tutela jurisdicional que leve em consideração apenas o ato ilícito, deixando de lado qualquer discussão sobre o dano, sobre a culpa, sobre o dolo. Veja comigo. Ora, o dano não é uma consequência
necessária do ato ilícito. O dano é requisito indispensável para o surgimento de uma obrigação de ressarcir, mas não para a constituição do ilícito. Veja, se o dano, portanto, não é elemento constitutivo do ilícito, podendo este último, o ilícito, existir independentemente do primeiro, do dano, não há razão para não se admitir uma tutela que leve em consideração apenas o ilícito, deixando de lado o dano. E é aí, justamente aí, que entram as chamadas tutelas contra o ilícito. A tutela inibitória e a tutela de remoção de ilícito. São tutelas que levam em consideração a existência da prática de um ato ilícito, de um ato contrário ao direito, independentemente da existência ou não de dano, de culpa ou de dolo. Então vamos distinguir, tratando aqui em letras A e B, a tutela inibitória e a tutela de remoção de ilícito. A tutela inibitória, pessoal, a gente extrai aqui do 497, parágrafo único, desse ponto, quando diz que para concessão de tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano, de culpa ou de dolo. A tutela inibitória, pessoal, ela é uma tutela de caráter preventivo. Essa aqui é uma palavra-chave. É uma tutela de caráter preventivo. Ela inibe, ela impede a violação da norma, ela impede a prática do ilícito. Ou, caso já tenha sido violada essa norma, a tutela inibitória ela vai impedir a reiteração ou a continuação desse ilícito. Então, por exemplo, uma tutela inibitória para inibir a prática de um ilícito, como, por exemplo, inibir a publicação de uma notícia lesiva a direito da personalidade. Ou uma tutela inibitória que busque inibir a reiteração de um ato ilícito ou a repetição de um ato ilícito, como a prática de atos, por exemplo, de concorrência desleal que venham sendo praticados. Ou mesmo uma tutela inibitória preventiva para inibir a continuação de um agir ilícito, como, por exemplo, uma atividade poluidora do meio ambiente. Então, essa é a ideia central da tutela inibitória, uma tutela preventiva que inibe a prática, a reiteração ou a continuação de um ato ilícito. Veja um exemplo que a gente extrai aqui da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento desse importante recurso especial repetitivo de 2021, onde ele destacou que nos termos do 497, e aqui especificamente do artigo 105 da Lei de Direitos Autorais, é cabível a concessão de tutela inibitória, vamos ver para quê? Para que seja imediatamente suspensa a disponibilização aos hóspedes dos equipamentos rádio e TV destinado à transmissão de obras musicais, literomusicais, audiovisuais, arbitrando-se inclusive multa diária para o caso de descumprimento. Então percebam que aqui a gente tem um bom exemplo de uma tutela inibitória, uma tutela onde se analisa tão somente a prática de uma conduta contrária ao direito, apenas a prática de um ato ilícito, independentemente de discutir aqui a existência de culpa, de dolo e muito menos de dano. Perceba que a tutela inibitória não se confunde com a tutela reparatória ou mesmo com uma tutela de cobrança. Essas, sim, sancionam o dano, sancionam o descumprimento de uma determinada obrigação, não é isso? Exigindo-se, portanto, a prova do dano e, em caso de responsabilidade objetiva, exigindo-se a prova da culpa ou do dolo. O que a gente tem na tutela inibitória, na verdade, é uma tutela que busca evitar a necessidade de uma tutela reparatória, de uma tutela de cobrança. A tutela inibitória torna desnecessária a tutela ressarcitória, a tutela de cobrança. Muito embora, cuidado, nada impede que a parte possa cumular um pedido, por exemplo, de tutela inibitória com um pedido de ressarcimento pelos danos que tenha sofrido em razão daquele ilícito. Nesse sentido, veja comigo. Assim, diante de um ilícito,
torna-se possível a cumulação das tutelas inibitória e ressarcitória. A primeira, a tutela inibitória, para que outros ilícitos não sejam praticados, como no caso lá dos equipamentos de rádio e TV. E a segunda, a ressarcitória, para que o autor seja devidamente indenizado por eventuais danos que tenha sofrido. Tá claro? Muito bem. Percebam que a gente tem falado muito na ideia de tutela inibitória em procedimentos cognitivos, né? É possível, essa foi até uma indagação feita na penúltima prova oral do Ministério Público aqui do Estado de Minas Gerais, tutelas inibitórias na execução? Sim. É possível também se pedir uma tutela preventiva, uma tutela inibitória, uma tutela contra o ilícito na execução, independentemente de discussão de dano, de culpa ou de dolo? Sim. Um típico exemplo de tutela inibitória em sede de execução são os embargos de terceiro preventivos. Quando aquele que não é parte na execução, estando na iminência de ver o seu patrimônio atingido por um ato de construção, ele pode se valer dos embargos de terceiro preventivos como uma espécie de tutela inibitória, inibindo, evitando a prática desse ilícito. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu esse caráter inibitório da tutela dos embargos de terceiro preventivos. Veja comigo. Aqui a terceira turma no julgamento desse RESP, destacando que o direito processual reconhece a viabilidade da tutela preventiva, tradicionalmente chamada de inibitória, para impedir a prática de um ato ilícito, não se condicionando à verificação de dano. Assim, havendo ameaça de lesão ao direito de propriedade do terceiro pela averbação da execução, se reconhece o interesse de agir na oposição dos embargos de terceiro preventivo, uma tutela de natureza tipicamente inibitória. E pessoal, por favor, não confundam a tutela inibitória com a tutela provisória cautelar, com as tutelas cautelares de uma forma geral. Vejam, às vezes a gente percebe, né? Em vez de se pedir uma tutela inibitória, a parte pensando em pedir uma cautelar, a gente não pode fazer essa confusão. A tutela cautelar, espécie de tutela provisória, pessoal, ela é uma tutela de segurança de uma outra tutela. Nós já até discutimos isso na aula de tutelas provisórias. A cautelar é uma medida que assegura a viabilidade da obtenção da tutela de um determinado direito, como no caso, por exemplo, de uma cautelar de arresto, né? Ela busca garantir o resultado útil de um outro, ela busca garantir o resultado útil daquele processo. Daí falar-se em instrumentalidade da cautelar. Por quê? Porque ela é instrumento de garantia, de assegurar o resultado útil de um processo, de um pedido determinado a ser feito, um pedido principal a ser feito em determinado processo. Enquanto que a cautelar também, ela é marcada pela referibilidade. Nós falamos isso lá nas aulas de cautelar. A gente fala que ela também é marcada pela referibilidade, já que a cautelar sempre se refere a uma situação substancial, a um direito material que eu estou buscando acautelar. A tutela cautelar assegura dessa forma uma futura tutela ressarcitória. Olha a diferença. A tutela inibitória, por sua vez, ela não é cautelar. Ela é totalmente satisfativa. A tutela inibitória não é marcada pela instrumentalidade, ela não é instrumento para garantir o resultado útil de um outro direito, né? Muito menos ela é marcada pela referibilidade. Ela não se refere a uma outra situação, a um outro direito material que eu busco acautelar. A tutela inibitória, pessoal, ela é satisfativa, uma vez que ela basta por si só. A tutela inibitória ela não é uma tutela de segurança de um outro direito ou de uma outra tutela. Percebam. Enquanto uma medida cautelar, como disse, ela assegura uma tutela ressarcitória, ela tem essa característica, né, de instrumentalidade e referibilidade. Se eu penso numa tutela inibitória, o que ela faz é tornar desnecessária uma eventual tutela de natureza ressarcitória.
Então, em hipótese alguma, você pode confundir os contextos de aplicação da tutela cautelar e da tutela inibitória, ok? Dito isso, agora algumas palavras sobre a tutela de remoção de ilícito. É uma outra espécie de tutela contra o ilícito, que a gente vai encontrar aqui, nesse trecho, nessa parte do 497, parágrafo único, que diz que para a concessão da tutela específica destinada a, vem para cá, remoção de um ilícito, então para a tutela específica destinada à remoção de um ilícito, é irrelevante o dano, a culpa ou o dolo. O que é a tutela de remoção de ilícito? A tutela de remoção de ilícito, pessoal, é aquela que tem por objetivo eliminar os efeitos práticos, os efeitos concretos decorrentes de um determinado ato ilícito, caso esses efeitos já tenham se operado. Então a gente pode pensar, por exemplo, tutela de remoção de ilícito, a busca e apreensão de certos produtos que tenham sido expostos à venda e que contenham alguma substância proibida por lei. Então a gente pode pensar também em remoção de ilícito, a remoção de cartazes publicitários que de alguma forma estejam configurando um ilícito de concorrência desleal. A remoção de lixo tóxico que esteja despejado ali num local que não seja autorizado. Remoção de exposições íntimas não consentidas em redes sociais. Inclusive, esse tema foi tocado na discursiva de 2022 aqui do Ministério Público de Minas. Percebam então, repito, que a tutela de remoção de ilícito ela busca eliminar os efeitos práticos, os efeitos concretos da prática de um ato ilícito, caso eles já tenham se operado. E mais uma vez, aqui é absolutamente irrelevante a discussão sobre a ocorrência ou não de dano. Veja um exemplo de tutela de remoção de ilícito previsto em lei. Aqui na Lei da Propriedade Industrial, o artigo 209, parágrafo 2º, destaca que nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz pode determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, etc., que contenham a marca falsificada ou imitada. Isso é uma tutela de remoção de ilícito. Isso é uma tutela que busca eliminar os efeitos práticos de uma conduta antijurídica. Em outras palavras, e citando um outro exemplo, o professor Marinoni, maior estudioso, na minha visão, sobre o tema do país, lembra que, por exemplo, uma construção que é feita desconsiderando um regramento ilegal é uma conduta contra ius, contra o direito. Por quê? Porque viola uma norma jurídica. Portanto, olha só, a determinação de demolição dessa construção, nesse caso, ela não visa remediar um dano sofrido, mas apenas remover o ilícito, ou seja, restaurar aquela situação anterior à conduta antijurídica. Costuma-se dizer que a tutela de remoção de ilícito ela possui duas direções. Uma direção repressiva e uma direção preventiva. A tutela de remoção de ilícito ela tem uma direção preventiva, vamos começar pela repressiva. Ela tem uma dimensão repressiva porque ela olha para trás. Ela foca num ilícito que já foi praticado. Mas ela também tem uma natureza preventiva, porque ela acaba zelando pelo futuro. Ela evita uma eventual produção de dano que pode ocorrer em decorrência da violação daquela norma. Nas palavras do professor Marinoni, a tutela de remoção de ilícito seca a fonte, de onde pode ali ser desencadeada a produção de um determinado dano. Essa tutela de remoção de ilícito. Vejam, sobre o tema nós já tivemos aqui algumas questões de provas anteriores que tenho certeza estão totalmente aqui abarcadas pela exposição que a gente acabou de fazer, como por exemplo, na prova de 2012, aqui de promotor de justiça do Paraná, pediu para se dissertar sobre as principais características da tutela preventiva, a tutela inibitória. Então, eu não vou simplesmente repetir tudo que já disse aqui sobre a tutela inibitória. Acho que está bem clara, bem claras as características dessa tutela contra o ato contrário ao direito. E em 2022, aqui na discursiva de procurador do Estado do Rio Grande do Sul, também se pediu para dissertar
acerca do Instituto da Tutela Inibitória, abordando sua finalidade, necessidade ou não de alegação de fato danoso, não é necessário discutir-se o dano, e para obtenção da tutela de urgência, porque você pode pedir uma tutela de urgência em sede de ação inibitória, né? Só que, nesses casos, sendo absolutamente desnecessária a discussão sobre o dano. Eu até costumo dizer, é não só desnecessária, como totalmente impertinente numa ação em que se busque uma tutela inibitória, você entrar com o elemento dano nessa discussão. Porque se você, por exemplo, alega a prática de uma conduta antijurídica, de uma conduta ilícita, e você prossegue nessa frase dizendo que essa conduta antijurídica pode gerar um dano à coletividade, por exemplo, ao introduzir o elemento dano, você está permitindo que a parte contrária discuta se aquela conduta antijurídica pode ou não trazer um dano. E aí, então, a gente pode ter ali no debate uma discussão no sentido de que, excelência, fica claramente demonstrado ou ficará claramente demonstrado pela prova pericial a ser produzida que essa substância que está contida nesse produto não causa dano. Olha só, você levou o debate para uma questão atinente à existência ou não de dano, podendo ser uma situação em que um juízo olhe para isso e diga, realmente a perícia comprova que esse elemento não causa dano, essa substância não causa dano. Não vamos discutir isso. A tutela inibitória se contenta apenas com a prática de uma conduta contrária ao direito. Se existe ou se não existe dano, deixa essa discussão lá para os órgãos regulamentadores, quando concluíram que aquela substância não deveria ser permitida e editaram uma norma proibindo que certos produtos contivessem essa substância. Então, não é só desnecessária a arguição do elemento dano, mas é completamente contraproducente trazer para as ações inibitórias e de remoção de ilícito ao debate sobre a ocorrência ou não de algum tipo de dano. Tá claro? Com o que a gente fecha esse tema e volta no próximo bloco falando de outros assuntos. Até já!